Olá, meus amigos, saudações a todos vocês. E finalmente iniciamos aí o ano de mercado, dia 3, efetivamente, para a maioria dos home brokers, é o primeiro dia de operação, visto que ontem era feriado em muitos países e vários brokers, vários provedores de liquidez simplesmente não iniciaram devido ao feriado. Bom, mas como estamos no primeiro dia, conforme eu falei no último vídeo, não é momento aí de você criar ansiedade e eu tô aqui para fazer um vídeo curto para vocês, atendendo a pedidos para falar de três pares ou três ativos aí do mercado de Forex, que são o USD-JPY, o EURUSD e também o XAU, que é o ouro. E vocês vão entender o porquê que eu estou trazendo esses ativos especificamente. Na última quinzena, vamos lá, quase um mês, no mês passado, no final do ano, né, em dezembro, as previsões dos analistas para esses três pares eram bem interessantes. E muitas pessoas estavam aí questionando, né? O grande debate no mercado de Forex era justamente saber se esses analistas iriam acertar ou não. E a gente vai ver que efetivamente eles podem ter cometido alguns errinhos, mas foi por muito pouco. Praticamente a totalidade dos analistas acertaram as previsões para o final do ano. E a gente vai começar aqui na tela do meu computador com o Euro USD. O Euro USD tinha previsão de fechar o ano acima de 1,05 e esse foi um par que os analistas acertaram. Então, desde setembro, outubro já vinha se ventilando essas informações de que o euro iria reagir e iria buscar o ponto de 1,05, né? O preço de 1,05. E ele chegou a bater nos últimos dias 1,07. Agora ele caiu um pouquinho, como vocês estão vendo na tela, ele está em 1,05,458, 459. Esse par foi um dos que sofreu demais devido a todo o processo europeu que aconteceu em 2022. Então nós tivemos em 2022, primeiro, uma busca de uma reação pós-pandemia e logo na sequência, lá por março, abril, a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí o que, que aconteceu? Muitos analistas deram um passo atrás e refizeram suas análises porque o euro vinha caindo muito fortemente. Lembrando que os Estados Unidos tinha iniciado todo um processo hawkish de aperto da política monetária, de aumento das taxas de juros para conter a inflação. E a Europa, devido ao processo todo que estava acontecendo, guerra, etc., segurou essas manobras todas e nós não vimos isso acontecer até a metade do ano, ou seja, os primeiros meses de 2022 a Europa não tomou nenhuma medida corretiva para tentar conter a inflação. E, devido a todo o processo de guerra, muitas empresas europeias perdendo faturamento, perdendo parcerias comerciais com a Rússia, por motivos óbvios, por sanções, etc. Então, o euro sofreu bastante no primeiro semestre de 2022. No entanto, aos pouquinhos a Europa começou a retomar as políticas mais agressivas de controle inflacionário. E o que aconteceu? O euro começou lentamente a reagir a partir do segundo semestre. E hoje nós temos o euro a 1,05. É possível que ele oscile ainda 1,04, 1,03, depois suba de novo. A gente sabe que esse primeiro semestre ainda é um semestre com muitas dores macroeconômicas, a gente poderia dizer assim. Mas, em linhas gerais, os analistas acertaram. Vamos agora para o segundo par aí, que o pessoal pediu muito para eu comentar, USD JPY. Os analistas, né, durante todo o ano de 2022 viram a explosão, né, do dólar em cima do JPY, porque o Japão justamente decidiu não aderir a essa política macroeconômica do Ocidente, de apertar a taxa de juros para controle inflacionário, a política hawkish, como é conhecida, adotando uma política muito mais leve no sentido das taxas de juros. O Japão sempre foi um país deflacionário e, no entanto, nos últimos anos ele vem tendo uma inflação pequena, entre 1 a 3%, a coisa aí girando muito. No entanto, a gente percebe que eles decidiram não apertar a taxa de juros e fazer os seus controles macroeconômicos a partir de outras ferramentas, negociando seus títulos, intervindo diretamente no mercado, comprando ien, vendendo dólar, ou seja, fazendo política cambial. E a gente percebeu que
ele, além de estourar um teto histórico de década aí, o ien ele derreteu muito mais do que as expectativas do mercado, né? O preço do dólar ien chegou a 152, 153 e a gente percebe que não houve, por mais que a narrativa dos políticos japoneses diziam para o mercado que não iriam permitir passar de 130, queriam intervir e tal, não houve essa intervenção eficiente na opinião do Ocidente, na opinião do G8, por exemplo, os países mais ricos do mundo. Apesar de todas as insistências do Ocidente para que o Japão mexesse na taxa de juros, intervisse na sua economia e tal, não houve esse processo. Até quase no fechamento do ano aqui, onde então ele efetivamente resolveu dar uma pequena apertadinha. E os analistas todos previam que o Japão iria conseguir trazer o preço desse par pelo menos a 130. Isso não aconteceu até o último dia do ano, aconteceu agora na virada, né, entre para ontem e hoje. Agora ele está em 130,5. Então, apesar dos analistas não terem conseguido acertar, praticamente a análise foi correta, só deixou a coisa acontecer mais para o início desse ano. Quais são as perspectivas do ien para os próximos meses? Isso é uma incógnita muito grande. Existem duas correntes de análise muito forte no fundamentalismo. Alguns analistas dizendo que o Japão não está com cara de que vai continuar com a política e, sendo assim, o ien pode voltar a derreter, pode voltar a perder força, levando o dólar aí a se sobrevalorizar sobre a moeda japonesa e fazendo com que o par dólar-ien volte a buscar 155, 160, até alguns analistas têm essa percepção. Já outros analistas mais otimistas em relação ao resultado japonês dizem que ele vai permanecer nessa casa de 130, o Japão vai permanecer fazendo movimentos paliativos para impedir que o ien continue derretendo, mas que nós não devemos esperar um retorno aí a 115, 114 como era antes desse processo de 2022. Então ficamos na incógnita a observar o mercado. Vemos agora na tela aí que a reversão foi nítida, foi clara, ele chegou a um topo e agora vem descendente. Agora resta saber se ele vai continuar com esse espaço mais de fortalecimento ou vai permanecer por aqui, vai criar um novo canal de consolidação, a gente não sabe ainda, tem que observar, como eu falei no vídeo passado, ainda é muito cedo, né? As instituições estão em recesso, as instituições ainda não voltaram efetivamente a trabalhar, então a gente ainda fica carente de informações fundamentalistas para tentar fazer uma previsibilidade maior, ok? Por último, o Shao, né? O ouro. Pessoal, aqui vale um alerta. Eu coloquei aqui apenas por uma referência para atender, não é? O pedido, né, de muitas pessoas que pediram para que eu comentasse. Mas vale dizer que não é indicado você, como um iniciante, operar ouro, certo? O contrato, tipificação do contrato do ouro dólar, ele, né, do Shao USD, ele já é bem diferente. Os níveis de margem e os critérios de segurança são bem diferentes, então não é recomendado você, como um iniciante sem experiência no mercado de CFD, venha a aderir a esse tipo de ativo. Vale muito mais você centrar nas moedas principais e não se expor a um risco. O ouro ele tem uma variabilidade, uma volatilidade muito mais alta. E os analistas previam que até o final do ano o ouro iria bater na casa de 1,860. Isso não aconteceu, né? Mas é até compreensível de que a precisão em relação a esse tipo de ativo já é muito mais difícil. Agora ele está aí na 1,837, né? 1.837, aí nós temos o preço inteiro, né? 1.837 não é um ponto como no caso do euro dólar, não. Né? 1.837,58. E na realidade a gente tem aí também sempre uma correlação em relação ao dólar. A gente percebe que quando o ouro está subindo, isso é um reflexo de uma falta de segurança do mercado, onde os investidores, especialmente os investidores mais de conglomerados, né, os investidores mais institucionais, esse é o termo, eles resolvem fugir do mercado especulativo e buscar um ativo de segurança.
O ouro sempre teve esse papel de hedge, esse papel de proteção. Por quê? Porque ele é como um commodity de escassez alheio a questões políticas, vamos lá. Então, na verdade, o que oscila, né, são as moedas. O ouro ele tem uma variabilidade, ouro por ele mesmo, né, se eu for pegar o preço da onça pura, né, por ele mesmo, ele não tem uma perda de valor. O que acontece é o confronto, né, o against, ou seja, as paridades, no caso, as moedas que fazem par com o ouro, essas sim possuem variabilidade. Então, se nós formos analisar SHA USD, SHA euro, né, SHA qualquer coisa, a gente sempre vai ver muito mais o reflexo da contraparte, ou seja, da fuga dessas moedas para um ativo de proteção, do que qualquer outra coisa. Então a realidade agora é essa, né? Quem opera ouro aí deve tomar muito cuidado com os próximos meses, especialmente devido a todo esse processo hawkish que os Estados Unidos entrou e a ameaça de recessão. É claro que nós temos que esperar os resultados macroeconômicos virem, porque é, podemos ter surpresas positivas no caso, os Estados Unidos podem ter reações econômicas e crescimento econômico e etc. Isso vem a trazer novamente o ouro para um preço mais baixo, porque o dólar venha possivelmente a se valorizar. Agora, o receio é que a recessão entre, o dólar perca valor e aí sim o ouro até mesmo passe de 1.900 buscando 2.000 e até mais. Agora, todo o processo de operação nesses pares, assim como em qualquer outro, precisa passar por critérios pessoais. E aqui entra um chamado de atenção muito forte, tá? Eu ainda continuo vendo na internet uma série de brigas e discussões por questões de estilo de operação, que é algo que, além de ser prejudicial, especialmente para o iniciante, porque confunde a pessoa que está aprendendo, é algo que é uma absoluta perda de tempo até mesmo para o experiente. Você que é experiente no mercado e que já tem a tua técnica consolidada, já possui o teu operacional consolidado, talvez essa mensagem nem seja para você. Você tem que garantir os seus resultados, seguir em frente no teu processo, ganhar patrimônio, ganhar capital líquido e vida que segue. Agora, para muitas pessoas que estão ainda experimentando operacionais e não ainda entenderam, não conseguiram chegar num processo de consistência, eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho um grupo, né, que é o Master Group, que é vinculado ao meu trabalho, e esse grupo opera comigo todos os dias. Nós estamos para retomar as atividades agora em 2023, né? Então, os meus clientes, seguidores e alunos que são ativos, que acompanham o meu trabalho, que gostam do estilo de aula que eu dou, do estilo de operação que eu dou, eu faço um convite especial. Vem participar comigo desse Master Group. Ele é totalmente gratuito. O único requisito para você participar é que você faça parte da mesma corretora que eu tenho parceria, que é a W7 Broker and Trading, a corretora que eu confio, que eu indico para todos os meus alunos e que vai te tratar, tenho certeza absoluta, com toda a atenção, né? Você consegue fazer teu depósito via Pix, você consegue ter um suporte totalmente feito por brasileiros que vão te ajudar e todo o suporte educacional em relação a conteúdo técnico, em relação a estilos e em relação à maneira pelo qual eu opero, né? Que o pessoal que acompanha meu trabalho sabe que eu opero gerenciando meu nível gerenciando meu risco pelo meu nível de margem, opero em longo prazo, sigo os 4 pilares, enfim, e quer aprender comigo, quer ter aí a minha assessoria direta, diária aí, vem participar do Master Group. Os links de referência estão aqui na descrição. Eu agradeço a você que assistiu, peço aí que se inscreva, compartilha e me ajuda a fazer essas informações chegarem a mais pessoas. Obrigado a você, um grande abraço, até a próxima.